Oi, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola do fariseu e o publicano. Essa é uma parábola que tem a ver com a nossa vida espiritual, da forma que nós nos relacionamos com Deus, da forma que nós nos relacionamos com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Tem a ver com a nossa espiritualidade como um todo, o que nós pensamos dele, o que nós pensamos de nós mesmos, o que nós pensamos do nosso próximo e como tudo isso interfere na nossa oração, na nossa forma de se relacionar com Deus. Eu gostaria de fazer a leitura dessa parábola para você no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. A palavra de Deus diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Veja só, essa é uma parábola que diz aqui que foi escrita, foi proposta por Jesus para ministrar para aqueles que se acham melhores do que os outros e justos em si mesmos. Veja então, vamos começar falando deste fariseu. Esse fariseu, ele era um homem, como disse ali, que a gente leu no texto, que orava de si para si mesmo. Por que isso? Porque preste atenção na linguagem dele. Ele usou o pronome eu pelo menos 4 vezes ali. Eu isso, eu não faço aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. É muito eu demais. Ele está falando dele para ele mesmo. Ele se apresenta como alguém perfeito, autossuficiente para cumprir a lei de Deus, não depende das pessoas, não depende nem do próprio Deus. Então este homem, ele agora se coloca se exaltando, se engrandecendo. Para quê? Se humilhar diante de Deus, se ele poderia agora se auto-justificar, que é o que ele faz o tempo inteiro na sua oração. Ele se auto-justifica, ele não clama em nenhum momento pela misericórdia, pela compaixão de Deus. O tempo inteiro ele está se auto-justificando na sua própria bondade, na sua perfeição, na sua religiosidade, nos seus rituais litúrgicos ali, na sua fé, na sua religião. Este é um homem que ele compreendia que o seu padrão de vida estava muito acima dos outros. Veja só, ele agradece a Deus porque ele não era como as outras pessoas. Ele fala, obrigado porque eu não sou como os outros homens, as outras pessoas, porque ele coloca, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho esse comportamento, eu dou o dízimo, eu frequento isso, eu oro, eu vou na igreja. Vocês estão entendendo esse tipo de pessoa? Eu não sou igual a esses outros. Eu estou acima desses outros. Eu sou muito melhor. Eu sou a perfeição. É quase como se ele dissesse, me adorem porque eu sou Deus ou um Deus. Esse homem, se você der uma olhadinha, ele não está ali para confessar pecado, não está ali para engrandecer Deus. Muito pelo contrário. Ele até cita que ele jejuava 2 vezes por semana. E a lei prescrevia um dia obrigatório de jejum por ano. 1 dia por ano. E ele fala, eu jejuo 2 vezes por semana. Esse dia que era exigido era o Yom Kippur, o dia do perdão. Mas os fariseus tinham determinado que as segundas e quintas-feiras eram os dias de oração e jejum. Eles deveriam fazer isso. Ele poderia fazer isso, não é errado, não é pecado. Mas ele colocar isso como algo que o engrandece e que o exalta diante dos homens e diante de Deus, aí já está a soberba. E Deus resiste aos soberbos.
Deus resiste aos soberbos. Esse tipo de oração que ele faz não era uma oração incomum, porque lá no Talmud, livro ali dos judeus, dos fariseus, ele, em 70 depois de Cristo, um rabino escreveu o seguinte, veja a oração desse rabino. Graças te dou ao Senhor meu Deus, que tens me dado a minha porção com aqueles que se assentam na casa do conhecimento, e não tem colocado minha porção com aqueles que se assentam nas esquinas, porque eu me levanto cedo por causa das palavras da Torá, e eles se levantam cedo por causa das conversas frívolas. Eu trabalho e eles trabalham, porém eu trabalho e recebo minha recompensa. Eu corro e eles correm, porém eu corro para a vida do mundo futuro, e eles correm para a destruição. Veja a soberba aqui nesta oração, mostrando aquele mesmo padrão, aquele mesmo modelo da oração do fariseu, lá na parábola de Jesus que nós estamos estudando hoje. O publicano, por outro lado, é um homem que foi convencido do seu pecado, da sua culpa, pela forma que ele vinha vivendo, pelas coisas que ele vinha fazendo, e ele se arrependeu de fato. E ele então agora tomou todas as atitudes que ele deveria ter tomado, e movido pela palavra de Deus, pelo arrependimento, pelo coração quebrantado, ele vai na presença de Deus. Por quê? Porque ele quer clamar pela misericórdia, pela compaixão de Deus, porque ele era um pecador. Um homem falho, um homem que precisava ter a misericórdia de Deus renovada sobre a vida dele. Ele estava sobrecarregado com a sua culpa. Ele estava reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade de agradar a Deus, a sua incapacidade de honrar a lei de Deus, a sua incapacidade de viver em santidade, a sua incapacidade de viver de forma correta com o seu próximo. E por isso ele vai à presença de Deus. A lei, naquela época, a lei de Deus, falava claramente a respeito do roubo e da fraude. Eu quero ler para vocês aqui. Diz assim, a lei de Deus. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou estiver usado de extorsão para com o seu próximo, e aí continua, restituirá aquilo que roubou, o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Isso está em Levíticos, capítulo 6, versículos 2 a 5. Eu cortei umas partes aqui do meio para trazer só o que interessa para nós hoje. Tá certo? Então esse publicano, ele se aproximou, ele ouviu a palavra de Deus, ele foi tocado pela palavra de Deus, ele olhou para a lei de Deus, ele reconheceu a sua culpa diante de Deus, diante do próximo, com os seus roubos, com as suas falhas, reconheceu que ele não é perfeito. E aí então, ele vai até aquele local, agora, para chegar diante de Deus, e ele entrega a oferta para que o sacerdote faça essa oferta. Mas ele não tem coragem nem de se aproximar do altar para fazer a sua oferta pela culpa. E ele fica de longe agora, em oração, clamando pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Ele não se exalta, muito pelo contrário, ele clama pela misericórdia de Deus, reconhecendo que ele é um miserável, que ele não tem nada nas mãos, nada de bom para ofertar para Deus. Ele conta somente com a bondade, com a compaixão de Deus. E agora ele ora e pede que o Senhor purifique, o santifique, restaure a sua sorte. É interessante a diferença entre esses dois homens. Esse agora não apresenta nenhum mérito, ele não faz nenhuma exigência para Deus, muito pelo contrário. Ele só bate no peito, reconhecendo a sua fraqueza, a sua inutilidade, e que ele precisa completamente contar com a graça de Deus. Essa é a oração que agrada o Senhor. Essa é a oração que não é de nós para nós mesmos, mas de nós para Deus. Esse publicano não se preocupou em se justificar falando que ele é melhor do que um ou melhor do que o outro, como o fariseu fez. Muito pelo contrário, sem desculpas, sem autojustificação, sem falar, eu fiz isso, mas também a pessoa me irritou. Eu fiz isso, mas o fulano também merece. Eu fiz isso, mas todo mundo faz. Não, ele não teve nenhuma desculpa.
Ele simplesmente confessa o seu pecado, porque ele quer contar com a misericórdia e com a compaixão de Deus. Ele, diferente do publicano, ele começa como o Salmo 51, e ele usa a linguagem ali do Salmo, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Sem desculpa, sem justificação pessoal, sem jeitinhos ou maneiras para você amenizar o seu erro, mas simplesmente nu, despido diante de Deus, sem nada para dizer: se você fizer isso, eu faço aquilo, sem apresentar nada de bom, como se nós pudéssemos comprar algum favor e algum perdão de Deus, falando assim: mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, ontem eu fiz isso. Não, ele simplesmente apresenta o seu pecado. Esta é a atitude de um crente no Senhor Jesus Cristo de verdade. Aquele que crê de verdade. Ele não se acha melhor do que o próximo. Ele não olha para o outro para ver os erros do outro e diminuir o outro. Muito pelo contrário. Ele é muito honesto consigo mesmo. Ele olha e vê a sua culpa em primeiro lugar. E vê que ele precisa da misericórdia e da compaixão de Deus. Ele não olha a droga que o outro usa, o álcool que o outro bebe, o adultério do outro, o roubo do outro, a mentira do outro, a pornografia do outro, mas ele olha para si mesmo e encontra toda a sua podridão e descobre que ele precisa contar com a graça, e somente com a graça e nada além da graça de Deus para ser restaurado. Ele diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou um inútil. Aquele fariseu, ele orar, ele jejuar, ele dar dízimo, ele está sempre estudando a palavra de Deus, nada disso é errado. Nada disso é errado. E é bem provável que, se essa fosse uma história verdadeira e não uma parábola, provavelmente Jesus falasse: e esse publicano, então, a partir dali, ele começou a orar, começou a frequentar a sinagoga, ouvir a palavra de Deus, ele começou a agir de forma diferente, ele não roubou mais o seu semelhante, ele passou a buscar mais a presença de Deus. Sim, ele iria fazer as coisas que aquele fariseu fazia com tanto orgulho, se considerando melhor que os outros, mas o publicano faria aquilo agora, com uma resposta de amor, de gratidão, sempre com o coração quebrantado, reconhecendo: eu não sou melhor do que ninguém. Se eu sou aceito por Deus, meus queridos, é simplesmente porque eu creio em um Deus misericordioso. Que seja assim a nossa vida, que seja assim a nossa espiritualidade, que nós saibamos quem nós realmente somos. Precisamos ser humildes para reconhecer que nós não somos grandes do tamanho de Deus, no nosso poder, na nossa autossuficiência, na nossa justiça. Precisamos saber que nós não somos melhores do que ninguém, porque se eu não caio no pecado deste irmão ou deste irmão, eu tenho também os meus pecados, e pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Nós somos tão culpados, eu sou tão culpado quanto você, você é tão culpado quanto mim, e nós somos tão culpados quanto nossos semelhantes que vivem ao nosso redor. Nós não somos menos culpados do que uma pessoa que se prostitui. Nós não somos menos culpados do que uma pessoa que destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo, com drogas. Nós não somos menos culpados do que pessoas que usam sua sexualidade de uma forma torta, porque nós temos os nossos pecados também. Então, ao invés de condenarmos os outros pelas suas culpas, olhemos para dentro de nós, venhamos a reconhecer a nossa pequenez e que nós dependemos de Deus. Se assim nós fizermos, nós vamos olhar para o nosso próximo com as suas falhas, com os seus pecados, de uma forma compassiva. E ao invés de condenar estes ao inferno e considerar que nós somos melhores, superiores, nós vamos nos colocar ao lado e dizer: meu querido, você tem os seus erros, os seus pecados, eu tenho os meus, mas eu tenho contado com a graça de Deus, e o Espírito de Deus tem mudado a minha vida dia após dia. Nossa vida vai ser diferente, nossa oração vai ser diferente. E aí então a nossa espiritualidade, a nossa oração diante de Deus vai fazer com que nós saiamos da presença dele, da oração, justificados. Não porque nós somos bons, autossuficientes e justificamos a nossa espiritualidade na nossa bondade. Não. Mas porque nós sabemos que somos pecadores, falhos, pequenos, insignificantes. Mas contamos com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus que chega a nós em Cristo Jesus. Esta parábola, ela encerra como uma outra parábola que nós já estudamos no capítulo 14.
Porque Jesus fala assim, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Vivamos a espiritualidade da humildade, onde nós sabemos que nós não somos grandes demais como Deus, nem superiores ao nosso próximo, mas também que nós não somos lixo, né? Que esse é outro extremo, que já que não presto para nada. Não é isso. Eu sei aonde eu estou. Eu estou ao lado das outras pessoas, dos outros seres humanos, contando somente com a graça de Deus, com a misericórdia dele que me alcança, na obra e na pessoa de Jesus Cristo. A Ele, o Senhor Jesus, a honra, a glória, o poder, o domínio, hoje e sempre. Amém.